Amém. Graça e paz, boa noite a todos. Amém. Você que tem a sua Bíblia, seja ela no papel, seja ela no telefone, abra aí. Abra no livro do profeta Abacuque. Hoje 90% da nossa ministração, da nossa palavra vai ser no livro de Abacuque. A partir do capítulo 1. Quem abriu aí, seja no telefone, enfim, ou acompanha pelo telão. Eu vou fazer a leitura nessa noite numa versão diferente da que está na tela, tá bem? É nessa versão, na nova versão transformadora, então algumas palavras podem ser diferentes, mas o sentido nunca muda, é sempre o mesmo, não é? Então vamos lá. Abacuque capítulo 1, verso 1 até o verso 4. Essa é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e pedimos nessa hora que o seu Espírito nos ensine e nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa mensagem de hoje nós vamos falar a respeito do desespero à esperança. Passando do desespero à esperança. Eu faço o Lar de Paz na terça-feira e essa terça-feira eu e o pastor Fábio chegamos uns 20 minutinhos antes do horário de começar e por acaso a televisão estava ligada. E estava num noticiário num jornal português. Podia estar no inglês, podia estar em qualquer outro, de qualquer outra nacionalidade, mas estava no canal português passando as notícias. Dos 20 minutos que nós ficamos assistindo notícias, quando começou o Lar de Paz, o primeiro comentário do pastor Fábio foi assim: não deu uma notícia boa. Era só tragédia. Não é verdade? Era só corrupção, era só roubo, era assassinato, era violência, era só tragédia em 20 minutos do noticiário. E quando eu comecei a ler o Abacuque, eu falei assim, nossa, será que o Abacuque estava assistindo a TV junto comigo, junto com a gente na sala? Porque ele estava falando só de tragédia. Lembra comigo, ele falou assim, Senhor, eu estou clamando, mas parece que o Senhor não está me ouvindo. Senhor, o Senhor não está vendo que só tem violência? O Senhor não está vendo que o teu povo está oprimido? O Senhor não está vendo que parece que os justos são menores e que os perversos cada vez mais vão se procriando? E a injustiça vai cada vez mais reinando no nosso meio? Senhor, o Senhor não está ouvindo o meu clamor? O Senhor não está ouvindo a minha oração? Sabe, Abacuque foi um profeta diferenciado na Bíblia, porque um profeta, geralmente, é aquela pessoa que recebe uma mensagem de Deus, e ele faz o quê? Comunica ao povo, não é? Traz conserto, fala, vocês estão errando, vocês têm que endireitar, ou o Senhor vai te abençoar, tal coisa assim, assim, assim. Ele traz uma revelação da parte de Deus para o povo. Mas no caso de Abacuque, ele não trouxe uma revelação para o povo. Ele foi para Deus e falou, Senhor, não está fazendo sentido. O Deus que eu conheço, o Deus que é revelado na palavra, a descrição desse Deus, as qualidades desse Deus, não está batendo com o que eu estou vivendo. A realidade que eu estou vendo com os meus próprios olhos não faz sentido. Parece que o Senhor não está operando. Parece que o Senhor está passivo diante de tanta criminalidade. Parece que o Senhor está ali sentadão de boa e está tudo bem, vendo o mais fraco ser abusado pelo mais forte. Senhor, isso não está fazendo sentido na minha vida? Isso está tendo um grande ponto de interrogação na minha cabeça? Isso está me fazendo uma grande confusão. Isso está me fazendo uma grande confusão, Senhor. E sabe que eu falei, Deus, tem vezes que é assim mesmo que eu me sinto. Igual Abacuque, eu não sei quanto vocês.
Parece que a gente clama às vezes e a gente olha ao redor. Parece que Deus está passivo a tudo isso. Quantas vezes alguém já não perguntou para você, se Deus existisse, se Deus fosse tão bom, como que tem tanta violência no mundo? Como que tem tanta fome no mundo? Que se Deus fizesse alguma coisa, não existia tanta coisa assim. Era basicamente, praticamente o que Abacuque estava a falar naquele momento, não é verdade? E a gente tem essa dificuldade de conciliar a fé que nós temos, que é revelada, o Deus que é revelado, o Deus de amor da palavra, de conciliar com a realidade que a gente encara todos os dias. As questões saíram da boca do profeta Abacuque, mas podia ter saído da minha, podia ter saído da vossa boca. Tantas dúvidas que nós temos. A grande questão, o grande diferencial desse homem com tantas dúvidas como nós temos, que a dúvida levou a ele mais perto de Deus. Ele, quando duvidou, ele não foi buscar resposta em nenhum outro lugar. O que ele fez? Ele orou. Ele disse, Senhor, eu não estou percebendo, eu não estou entendendo. Senhor, como que é? Senhor, responde-me. Ele foi ao Senhor. E sabe, nós oramos, o pastor Marcelo falou, quando nós oramos, Deus nos responde. E olha comigo, acompanha comigo a resposta que Deus deu a esse profeta. A partir do verso 5, a palavra do Senhor diz assim, observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão as suas terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Toda a crueldade e toda a maldade, toda a violência que estava acontecendo e que Abacuque estava vendo era porque os babilônios, a Babilônia, tinha cercado Jerusalém e ia invadir. Era certo que eles iam invadir. Eles já tinham cortado o suprimento de água, de comida. O povo já estava numa guerra civil por sobrevivência lá dentro. E Abacuque falou, Senhor, tu vai deixar que esse povo cruel destrua os teus filhos? É isso mesmo, esse povo que não adora o Senhor, que não liga para o Senhor, vai ter poder sobre os teus filhos? E a resposta de Deus foi, é isso aí, sou eu mesmo. Vocês estão achando que esse povo vai invadir porque eles são muito bons em estratégia? Vocês estão achando que esse povo vai invadir porque ele é muito poderoso? Não. Quem está mandando esse povo invadir, quem está permitindo que eles invadam essa cidade, sou eu mesmo. Sou eu que estou enviando esse povo. E aí, não sei quanto a vocês, mas provavelmente a teologia na cabeça desse profeta deve ter dado um nó. Fala, como assim? Esse Deus amoroso e poderoso está deixando esses homens ruins invadirem uma cidade que é de Deus? Que Deus é esse? Será que ele se calou diante disso? Não. Abacuque voltou de novo para o Senhor e falou, Senhor, desculpa, eu continuo sem entender. Eu continuo sem entender. Presta atenção na oração dele no verso 13. Verso 13 diz assim, mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que ele? Senhor, tu é puro. Senhor, tu és santo. Senhor, tu não suporta o mal. O Senhor não tolera a maldade. O Senhor vai ficar assim, vai ficar ok com tanta maldade? O Senhor vai ficar ok com tanta fome? O Senhor vai ficar ok com essa guerra acontecendo ali na Ucrânia? O Senhor vai ficar ok com isso? O Senhor não vai fazer nada? É isso mesmo que eu estou entendendo, Senhor? Isso é muito incoerente. Até quando, Senhor, você vai ficar calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos? O Senhor não diz que nós somos a menina dos seus olhos? O Senhor não diz que nós somos o povo escolhido? O povo que o Senhor chama pelo seu nome? O Senhor vai deixar que os outros achem que a Babilônia tem mais poder do que o Senhor? E sabe uma coisa que a gente precisa ter muita atenção? É que uma teologia errada
pode levar a mim e a você a esperar algo que Deus nunca prometeu. Uma teologia errada pode nos levar a esperar algo que Deus nunca prometeu. A visão, talvez, dos judeus era que, porque eles eram um povo escolhido, porque Deus os amava, porque Deus os livrou do Egito, porque Deus fez passar eles, não é? Viram o mar se abrir para que passasse com os pés secos, porque alimentou eles com o maná, porque fez com que as águas amargas se tornassem águas boas, porque colocou eles numa terra prometida que manava leite e mel, porque fez eles habitarem em casa que eles não construíram, a se alimentar de plantações ou de lavouras que eles não plantaram. Eles tinham carta branca e podiam viver da maneira como quisessem. Podiam fazer conforme a vontade deles, porque Deus era o Deus deles. Então, meu comportamento, minhas escolhas, está tudo bem. Eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é meu Pai. Então, Ele vai sempre me livrar daquilo que eu, das enrascadas que eu me colocar. A questão é que Deus nunca prometeu que os seus filhos não passariam por aflições. As palavras de Jesus para nós foram: no mundo terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus usa esse sofrimento como um instrumento. E ele pode ser um instrumento tanto para aquele que está afundado no pecado, para que ele se arrependa e volte-se para o Senhor e corrija a sua rota, como ele pode ser um instrumento para fortalecer a fé. Eu tenho músculos, não parece, mas eu tenho músculos. Vocês não conseguem vê-los, mas eles estão aqui. Se eu quiser fazê-los crescer, o que eu tenho que fazer? Vou ter que ir ao ginásio, não é verdade? Ao ginásio, eu vou ter que pegar um saco de açúcar e de arroz lá em casa e começar a levantar. Eu vou ter que fazer com que o meu músculo seja exercitado. E quanto mais eu exercito, maior ele fica. A nossa fé é um músculo, gente. As aflições são as oportunidades que a gente tem de fazer ele crescer, ela crescer. A nossa fé se desenvolver. Porque convenhamos, quando as coisas estão mesmo mal, quando a gente está com uma situação muito complicada de resolver, o que a gente faz? Busca o Deus, não é? Para nos dar uma direção, isso aí. A gente ora mais. A gente acorda de madrugada. A gente faz jejum de café, que é tão difícil. A gente vem na igreja todo dia se precisar. A gente faz tanto sacrifício. As aflições fazem com que o nosso músculo da fé cresça. Faça com que o nosso músculo da fé cresça. Mas uma coisa que o profeta Abacuque nos ensina é que quando nós oramos, quando ele orou, olha o que ele fala. No versículo 1 do capítulo 2. Fique com sua Bíblia aberta aí. Versículo 1 do capítulo 2, ele fala assim: subirei até a minha torre e vigia, e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará à minha queixa? O que o profeta fez? Sentou e esperou. Ele orou, sentou e esperou. Oração não é monólogo, igual a gente fala, acabei em nome de Jesus, amém, tchau, fui, vou a minha vida. É um diálogo. Abacuque nos ensina a preciosidade que é nós falarmos e esperarmos a resposta de Deus. Ele estava com muitas dúvidas, Deus respondeu. Fez mais dúvida ainda na cabeça dele, ele voltou a orar e falou: vou sentar e vou esperar. Eu não vou procurar ninguém. Eu não vou atrás de outra solução. Eu não vou atrás de outra fonte. Eu vou esperar Deus me responder. Eu vou esperar uma direção de Deus. Os servos de Deus oram e esperam. Eles clamam e eles vigiam. Eles falam e aguardam a resposta do Senhor. E ao aguardar a resposta do Senhor, o profeta Abacuque não recebeu uma explicação.
Deus não disse para ele, olha, Abacuque, seguinte, olha, deixa eu justificar o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso por causa disso, 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 então isso vai acontecer, e vai ser assim, vai ser assado, e vai ser aquilo, aquilo outro. Sabe por quê? Deus não tem que justificar nada para mim nem para você. Deus é Deus, Ele não tem que dar explicação nenhuma para nós. Ele não nos deve nada. Nada. Mas na graça e na misericórdia dEle, Ele traz uma revelação. Ele traz uma visão nos nossos momentos de angústia, de dificuldade, de dúvida. A gente precisa de uma revelação da parte do Senhor. E olha essa revelação qual foi. Acompanha comigo no verso 2 e verso 3 do capítulo 2. Ele diz assim, parece que não estou fazendo nada, né, Abacuque? Mas olha, o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Do futuro, diz a minha tradução. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará ou não tardará, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, ela não tardará. Tem coisas que nós não estamos explicando ou não estamos entendendo o que está se passando, não faz sentido na nossa cabeça, a gente pode ter várias dúvidas, mas o Senhor fala, espera. Espera e escreve o que eu tenho para te dizer. Espera e presta atenção, grava na sua tábua do coração, aí na sua mente, duas coisas que são imutáveis. E ele vai começar a falar sobre elas no verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Primeira verdade que a gente aprende, o que o Senhor quer gravar no nosso coração, é que o pecado não permanece impune. O pecado não permanece impune. Se você continuar lendo o capítulo 2, diante dos vários versículos que tem aí, você vai descobrir que o Senhor começa a dizer, ai daqueles com ambição egoísta, ai daqueles com ganância, ai daqueles que exploram os povos, ai daqueles que se embriagam e lidam com violência em relação às coisas, ai dos idólatras. A gente vê muita coisa errada acontecendo, não é verdade? A gente vê muito abuso acontecendo. A gente vê muita injustiça acontecendo. O homem hoje ele pode burlar leis, o homem hoje pode fugir dos tribunais, não é verdade? A gente vê pessoas justas sendo condenadas e aquele que deveria ser condenado sendo inocentado. A gente vê certos crimes não sendo tratados com seriedade e as pessoas vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido e ainda batem no peito e falam, ninguém me detém, eu sou o bom, ninguém me segura aqui nesse mundo, não tem ninguém acima de mim. E a gente acha que isso vai ser assim para sempre. O Senhor está falando, no futuro, a visão que eu estou dando é para o futuro. O pecado não permanecerá impune. O homem pode escapar do juízo dessa terra aqui, dos homens, mas jamais ele poderá burlar o juízo de Deus. Não se deixe enganar, diz a palavra. De Deus não se zomba. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Aquele que semeia vento, colhe tempestade. Aquele que semeia na carne colherá corrupção. Aparentemente parece que nenhuma justiça está sendo feita, mas o Senhor está falando, espere, aguarde. Segunda verdade é que ele fala, o justo viverá pela fé. Nós somos justificados porque a gente foi até a Coop, pegou um selo e colocou justos pela Coop? Não, somos justificados por Cristo. Eu não posso fazer nada por isso. Não é porque eu sou boa, porque eu faço coisas boas, porque eu tenho muita compaixão, nada disso. Cristo me justifica.
E por isso eu vivo crendo nas palavras dele. Por isso eu me firmo na palavra dele. Por isso eu me seguro nas promessas dele. Por isso eu coloco os meus olhos nele. Por isso eu espero nele. Aqueles que são justificados, aqueles que vivem por fé, Paulo fala a respeito deles. Ele fala assim, eles passam por aflições. Passam mesmo. Pode ter certeza. Mas eles não são abalados. Não é? 2 Coríntios fala, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. E eu não sei quanto vocês, mas às vezes a gente ora na expectativa de ter uma resposta. O pastor Fábio falou esse tempo atrás, quando nós perdemos o voo, e ele orou, e nós estávamos orando, e ele estava esperando que a resposta fosse uma, e Deus deu outra resposta. E eu acho que a mesma coisa aconteceu com Abacuque. Talvez Abacuque estava à espera de que Deus fizesse o quê? Manda um raio, mata tudo esses babilônios, mostre que o Senhor é Deus e acaba com esse sofrimento. O Senhor pode fazer isso. O Senhor fez com que até um exército brigasse entre eles mesmos, os soldados lutaram contra eles mesmos, os homens de Deus não precisaram nem sair para a batalha. O Senhor podia fazer. Às vezes a gente olha e está na expectativa de que uma resposta aconteça. E Abacuque mostra que nem sempre a gente vai ter a resposta que a gente está à espera, mas é certo. É certo que o Senhor trará uma nova revelação. É certo que só em oração a gente tem a habilidade de transformar o desespero em esperança. É só na presença dele que a gente consegue ter uma nova visão a respeito das coisas. Olhar as coisas ao nosso redor com outros olhos. É na presença dele. Se Abacuque tivesse dependido dos seus próprios sentimentos, procurado respostas dentro dele mesmo, ou se apoiado na opinião de outros, ele jamais teria recebido uma revelação de Deus. Ele jamais teria recebido uma revelação de Deus. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, ele viu Deus e os seus medos se acalmaram. Um dos sinais da fé é a disposição que a gente tem de esperar pacientemente enquanto o Senhor realiza. Presta atenção, esperar com paciência. A gente tem vários versículos que falam, não é? Isaías 30:15 vai falar sobre isso. Diz assim, diz o Senhor, ou porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas vocês não quiseram, né? Na tranquilidade e na confiança está a nossa força. Deus começou uma boa obra em nós e Ele é fiel para concluir. Parece às vezes que as coisas não estão indo, espera no Senhor. Seja paciente. O pastor Marcelo falou que quinta-feira passada, não põe a carroça na frente dos bois. Lembra nessa hora de Abraão, que não teve paciência de esperar a Sara engravidar, e foi lá e meteu água em tudo. Acabou com tudo. Não é verdade? Foi lá e se deitou com Agar. Lembra de Moisés, que viu a injustiça do homem hebreu sendo ali machucado pelo egípcio, e foi fazer justiça com as próprias mãos. Não era tempo. Precipitou-se, não se precipite, espere com paciência no Senhor. Salmo 37:7 diz assim: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Espere no Senhor. Esperar é uma coisa difícil. Não é verdade? Ninguém gosta de esperar muito, não. A gente quer uma resposta para ontem. Não, é para hoje. A gente não aguenta nem tomar uma semana de remédio, a gente quer tomar um comprimido e quer que faça efeito ontem. A gente tem uma dificuldade para esperar. Mas é na perseverança, é na paciência que a gente vai trazendo, que a gente vai descobrindo a vontade de Deus e que Deus vai se revelando para as nossas vidas. É difícil, ninguém está falando que é fácil. Eu não estou aqui dizer que é fácil.
não é? Mas Abacuque nos ensina a encarar as nossas dúvidas e os nossos conflitos com honestidade e sinceridade. Ele teve dúvidas. Ele falou, Senhor, estou cheio de dúvida. Não estou entendendo nada disso aqui que está acontecendo, Senhor. Eu sei que é difícil. E que às vezes Deus nem sempre muda as circunstâncias. Ele pode. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles oraram, o anjo chegou, abriu tudo lá e eles passaram de boa. Livres, chegaram lá, bateram em casa, nem acreditaram que eles estavam lá. Tipo, foi, cheguei. Mas ninguém acreditou muito neles, não, né? Ele pode mudar, mas nem sempre ele vai mudar. Mas pode ter certeza, se ele não mudar a situação, ele está mudando e transformando a gente. Ele está fazendo a gente ver as coisas com outros olhos. Ele está trazendo à nossa vida um novo entendimento. Ele está aumentando a nossa fé. O justo rompe pela fé e não pelo que vê. Não pelo que ele sente e não pelas circunstâncias. A gente olha hoje para o cenário econômico, a gente olha hoje para o cenário político, para o cenário social, a gente olha hoje pelas famílias, não é? Às vezes até pelo cenário profissional e a gente fala, onde que isso vai parar? Como que as coisas estão? Como que isso vai acabar? Não consigo ver melhoras, não consigo ver esperança. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Ore. Faça como Abacuque, ore. Se a resposta que vier não for exatamente aquilo que você fica mais perturbado ainda, aquilo que você esperar, ore mais um pouco. Porque a revelação vier e depois que a revelação vem, ela transforma a sua fé. Um homem que começou o livro cheio de dúvidas, cheio de insegurança, de incerteza, cheio de medo, aflito, acaba o livro com uma das orações mais poderosas que eu acredito, na minha humilde opinião. Ele fala assim, a minha fé chegou no ponto que eu posso declarar, ainda que não floresça a figueira, ainda que a videira não produza uvas, ainda que a safra de azeitonas fale, ainda que as lavouras não produzam alimento, que não hajam ovelhas nos currais e nem gado nos estábulos, ainda assim eu posso me alegrar em Deus. Ele é a minha força. Ele é a minha segurança. É nele que eu me alegro. Ainda que tudo ao meu redor entre colapso e seja desolado, o Senhor é a minha força. Eu não dependo das coisas estarem tudo bem. Eu não dependo de eu ter a resposta que eu queria na minha oração. Eu não dependo que o Senhor fizesse exatamente como eu estava à espera. Não importa, a minha força vem dEle. Eu estou confiando na promessa dEle, no futuro que Ele tem preparado para os seus filhos, aqueles que amam ao Senhor. Ele fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele fala todas, a palavra não fala que só as coisas boas serão boas para aqueles que amam a Deus. Ele fala que as ruins também, que as aflições também, que as dificuldades também vão contribuir para o nosso bem. Pouco tempo depois, nessa guerra aí, de Jerusalém ser tomado pela Babilônia, foi o tempo que foi levado Daniel e os seus 3 amigos. Um tempo depois a gente pode ler na palavra em Daniel, eles declarando, ó rei Nabucodonosor, nós vamos orar ao Senhor. Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas, ainda que Ele não faça, nós jamais nos dobraremos adorando a imagem de ouro. Ainda que, eu finalizo com o Salmo 46, a partir do verso 1. O Salmo diz assim, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico de Deus é cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ou no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Nessa tradução que eu sigo, que eu leio, ele fala: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é poderoso para transformar a nossa aflição. Deus é poderoso para nos tirar do desespero e nos levar a um lugar de esperança. A jornada não foi fácil para Abacuque, não é verdade? Como eu falei, ele começa cheio de dúvidas. Ele ora e a resposta parece que confunde mais ainda. E ele insiste, ele persevera, até que a mente dele se abre, a revelação do Senhor se torna clara diante dele. E ele fala: ainda que seja o caos ao meu redor, eu esperarei e confiarei no Senhor. Amém. Você pode fechar os seus olhos agora? Senhor, nós temos tantas dúvidas. Muitas vezes nós não conseguimos entender o que se passa ao nosso redor. Nada faz sentido, nada parece, ó Deus, fazer sentido. Mas essa noite o Senhor nos ensina que o justo vive pela fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos com os nossos olhos. O Senhor traz essa convicção ao nosso coração. Aquele que está com dúvida, aquele que está inseguro, que possa buscar no Senhor a resposta, em nenhuma outra fonte. Todas as outras fontes são rotas, todas as outras fontes são vazias, porque a sabedoria é o próprio Senhor. Senhor, nós sabemos que as aflições, elas chegam na vida de todos aqueles que estão nessa terra. Os seus filhos não são poupados delas. Mas aqueles que estão seguros em Ti, nós aprendemos que elas são passageiras. Que elas servem um propósito. Que sejamos perseverantes. Para que a nossa fé cresça ao ponto de declararmos como o profeta Abacuque declarou: ainda que a resposta que eu estava à espera não chegue, ainda que a enfermidade não seja curada, ainda, Deus, que a minha situação esteja complicada, eu todavia esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu descansarei no Senhor. Eu aquietarei a minha alma diante do Senhor. Como vigia, esperarei a resposta do Senhor. Ajude-nos a não agir precipitadamente. Ajude-nos, Deus, a não querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas a esperar no Senhor, a descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.